encarnações. Livro dos Espíritos, Introdução, item 6. A encarnação dos espíritos se dá sempre na espécie humana. Seria um erro acreditar que a alma ou o espírito pudesse encarnar no corpo de um animal. Há entre a doutrina da reencarnação e da metempsicose, tal como a admitem certas seitas, uma diferença característica, que é muito bem explicado nas questões 222, 611 e seguintes do Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos, questão 172. Nossas diferentes existências corporais se passam todas na Terra? Não, nem todas, mas em diferentes mundos. As que passamos na Terra não são nem as primeiras nem as últimas, embora sejam das mais materiais e mais distantes da perfeição relativa. 173. A alma, a cada nova existência corporal, passa de um mundo para outro, ou pode ter várias existências num mesmo globo? Ela pode reviver diversas vezes no mesmo globo, se não for suficientemente avançada para passar a um mundo superior. 173a. Desse modo, podemos reaparecer muitas vezes na Terra? Certamente. 173b. Podemos voltar à Terra após ter vivido em outros mundos? Seguramente. Já viveste em outros mundos, além da Terra. 174. Voltar a viver na Terra é uma necessidade? Não, mas se não avançarmos, poderemos ir para um outro mundo que não seja melhor e que pode até ser pior. 175. Existe alguma vantagem em voltar a habitar a Terra? Nenhuma vantagem particular, a menos que se esteja em missão. Nesse caso, se progride aí como em qualquer outro mundo. 175a. Não seria melhor permanecer como espírito? Não. Seria permanecer estacionário. E o que se quer é avançar para Deus. 176. Os espíritos, após terem encarnado em outros mundos, podem encarnar neste sem nunca ter passado por aqui? Sim, como nós em outros mundos. Todos os mundos são solidários. O que não se cumpre em um, se cumpre em outro. 176a. Desse modo, há homens que estão na Terra pela primeira vez? Há muitos, e em diversos graus. 177. Para chegar à perfeição relativa e à felicidade suprema, que são o objetivo final de todos os homens, o espírito deve passar por todos os mundos que existem no universo? Não. Há muitos mundos que estão no mesmo grau da escala evolutiva e onde o espírito não aprenderia nada de novo. 177a. Como então explicar a pluralidade dessas existências num mesmo globo? O espírito pode aí se encontrar a cada vez em posição bem diferentes, que são para ele outras ocasiões de adquirir experiências. 178. Os espíritos podem encarnar corporalmente no mundo relativamente inferior àquele em que viveram? Sim, se for para cumprir uma missão e ajudar no progresso. Aceitam com alegria as dificuldades dessa existência, porque lhes oferecem um meio de avançar. 178a. Isso não pode ocorrer por expiação?
Deus pode enviar espíritos rebeldes para mundos inferiores? Os espíritos podem permanecer estacionários, mas não regredir. Quando estacionam, sua correção é não avançar e ter de recomeçar as existências mal empregadas num meio conveniente à sua natureza. 178b. Quais são aqueles que devem recomeçar as mesmas existências? Os que falharam em sua missão ou em suas provações. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 26. Nota: uma comparação vulgar se fará compreenda melhor essa diferença. O aluno não chega aos estudos superiores da ciência senão depois de haver percorrido a série das classes que até lá o conduzirão. Essas classes, qualquer que seja o trabalho que exijam, são um meio do estudante alcançar o fim e não um castigo que lhe aplicam. Se ele é esforçado, abrevia o caminho, no qual menos espinhoso o encontra. Se ele é esforçado, abrevia o caminho, no qual menos espinhos encontra. Outro tanto não acontece aquele a quem a negligência e a preguiça obrigam a passar duplamente por certas classes. Não é o trabalho da classe que constitui a correção. Esta se acha na obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. Assim, acontece com um homem esclarecido na terra, em quem o senso moral se acha largamente desenvolvido e que é obrigado a percorrer de novo as etapas de uma vida corpórea cheia de angústias, quando já poderia ter chegado ao fim. É um castigo pela necessidade em que se vê de prolongar sua permanência em mundos inferiores. Aquele que, ao contrário, trabalha ativamente pelo seu progresso moral, além de abreviar o tempo da encarnação material, pode também transpor mais rapidamente os degraus intermédios que o separam dos mundos superiores. 179. Os seres que habitam cada mundo atingiram um mesmo grau de perfeição? Não. É como na Terra, há seres mais avançados e menos avançados. 180. Ao passar deste mundo para um outro, o espírito conserva a inteligência que tinha aqui? Sem dúvida, a inteligência não se perde, mas pode não ter os mesmos meios de manifestá-la. Isso depende de sua superioridade e das condições do corpo que vai utilizar. Vamos ficar por aqui, agradecidos e pedindo sempre: Jesus esteja conosco.